Olá galera, essa videoaula aqui vai ser para explicar brevemente, né, tentando de forma aí mais intuitiva, né, um apelo mais intuitivo, demonstrar a ideia do que significa limite de função e o significado da definição, né, que, que tem de limite, né. E a definição nos fala o seguinte. Então vamos olhar aqui para eu apresentar os elementos aqui do gráfico, tá? Estou usando aqui o GeoGebra para poder manipular aqui, para ficar mais fácil aí, e vocês verem, né, fazer o ponto aqui se mover e vocês verem o que está acontecendo. Então, ó, o L aqui no eixo Y é o limite da função quando existe, né? Aqui o A igual a 2, no caso aqui eu coloquei igual a 2, tá? Mas o A, né, é o elemento do eixo X que nós estamos estudando o limite, né? Então eu quero estudar o limite quando o x tende a 2, tá? Então aqui eu coloquei o a igual a 2. Então eu quero estudar o limite quando o x tende a a. O a pode ser qualquer valor do eixo x aqui no caso. E a gente vai ver o comportamento da função quando os valores do domínio se aproximam desse elemento a, tá? O a não necessariamente precisa pertencer ao domínio, tá? Ele tem que ser um ponto de acumulação, mas isso aí é mais topologia, tá? Tem que haver, para todo intervalo que eu pegar em torno do meu elemento A aqui, tem que existir, tá? Todo intervalo que eu pegar, tá? Em torno do A aqui, imagina qualquer intervalinho que eu pegar aqui, tá? O delta pode ser tão pequeno quanto eu queira, tendendo a zero mesmo, essa é a ideia. Vai existir algum elemento do domínio da função ali dentro para eu poder fazer esse estudo. Essa é a importância, tá? Mas essa definição fica mais para o estudo topológico também. Para nós aqui, né, o mais importante é entender que o A às vezes não vai nem pertencer ao domínio da função, mas vai dar para a gente estudar o limite quando a função, né, quando os elementos do meu domínio se aproximam dele. Então voltando aqui, então o A é o ponto que nós vamos estudar, né, o limite, o que acontece com a função quando os elementos do domínio se aproximam desse A. O L é o limite, no caso, quando existe o limite, tá? O epsilon é aquele intervalinho que a gente vai pegar, ele vai nos fornecer um intervalo em torno do epsilon, e o delta, um intervalo em torno de A. Então a definição nos fala o seguinte: para todo epsilon maior que zero, então peguei um epsilon aqui qualquer maior do que zero, tá? E aí, quando eu faço L mais epsilon e L menos epsilon, eu vou formar um intervalo aqui em torno do meu valor L no eixo Y. Existe, tá? Então, para todo L, para todo epsilon maior do que zero, existe um delta. Então, o delta aqui, esse deltazinho aqui que vai determinar um intervalo aqui em torno do A, né? Onde o A vai ser o ponto médio aí desse intervalo, ele depende do epsilon, tá bom? Tal que todo elemento x que eu pegar dentro dessa vizinhança aqui do A, dentro desse intervalinho aqui que vai desse ponto azul até o último pontinho preto aqui à direita, todo intervalo que eu pegar aqui dentro, né, que está sendo marcado aqui, ó, eu pontilhei aqui embaixo para vocês entenderem. Esse pontilhado significa o que? O valor x daquele ponto. Então o azul aqui, ó, A menos delta, o último pontinho pretinho aqui, ó, A mais delta, tá? Então todo elemento que eu pegar aqui dentro, ó, entre A menos delta e A mais delta, todo elemento x aqui vai ter imagem pela função aqui dentro desse intervalo determinado por epsilon, que vai de L menos epsilon até L mais epsilon. Então é isso que significa a definição de limite de função, né? Aí assumindo que uma função tem limite L, o limite existe e é L, tá bom? Então tem que cumprir essas condições, tá? Aí qual que é a importância disso? Como o epsilon eu posso fazer tão pequeno quanto eu queira, e o delta, consequentemente também, a tendência é ir diminuindo tanto quanto eu queira, então vocês veem que a definição contempla bem essa ideia de aproximação, né?
eu vou sempre pegar um x aqui. A minha ideia é ficar aproximando tanto pela esquerda quanto pela direita, né, em torno do A aqui, elementos, né? Então eu vou pegar elementos do meu domínio se aproximando do A. E a ideia é de se aproximar mesmo, tá? Chegando perto cada vez mais, porque o epsilon aqui eu posso ir diminuindo e o delta também, né? Tudo bem que quando eu olho a definição assim, ela estática, pode parecer que não preciso ter uma ordem crescente ou decrescente, tá? Mas a ideia, né? Aqui eu posso pegar um número muito perto do A, depois recuar um pouquinho, pegar mais perto, mas como é para todo epsilon, eu garanto aqui, aí tem que estudo de sequências também, aí mais no curso de análise, eu garanto que vai existir aqui uma sequência, né, convergindo para A do lado esquerdo, outra sequência convergindo para A do lado direito, e aí eu tenho essa ideia de aproximação, tá bom? Então a ideia aqui, então fazer uma animação aqui para vocês verem um pouquinho dessa ideia. Então olha só, esse ponto verde aqui sobre o gráfico, eu vou movê-lo, tá? Ele está sobre o gráfico, então ele é um ponto cuja sua abscissa está relacionada, né? Está associada à sua ordenada, né? Que é o valor y. Então sua coordenada x está associada à coordenada y pela lei de formação dessa função, tá? Tem uma associação aí, então não é um ponto qualquer, é um ponto que percorre o gráfico. Aí nota o seguinte, quando eu paro esse ponto aqui, nota que o x não está dentro do intervalo de a menos delta até a mais delta. Isso é importante, tá? Apesar de todos os x nesse intervalinho aqui da primeira bolinha preta até a bolinha azul está com suas imagens aqui dentro desse intervalo, mas na verdade se eu tomasse o meu delta do A até essa primeira bolinha preta aqui, eu ia correr o risco de quando essa bolinha vir para cá, ela não pertencer à função, quer ver? Ó? Ela não pertence ao intervalo lá em cima. Ó. Se eu pegasse o epsilon, então eu botei a bolinha lá em cima. Se eu pegasse aqui, ó, aqui está o A. Se eu pegasse o delta com esse comprimento aqui, ó, da primeira bolinha preta até a segunda bolinha preta, que é o A, o delta ia parar mais ou menos aqui. Aí o x e o x aqui, do jeito que está aqui, ó, onde eu coloquei aqui, as imagens de qualquer y depois do A mais delta está fora desse intervalo. Aí é contradizer a minha definição de limite. Mas como eu preciso que exista um delta e não é todo delta, então o que eu fiz? Eu peguei o delta como a menor distância, né? Então eu tenho A aqui, a direita do A, essa bolinha preta direita do A está determinada por L mais epsilon, e a bolinha azul eu peguei do mesmo tamanho, mas no sentido contrário, né? A distância é do mesmo tamanho, só que no sentido contrário, né? Então o L menos epsilon aqui, na verdade, ele não me determinou o intervalo do delta. Tá? Então foi esse intervalinho aqui, ó, do A até esse pontinho A mais delta. Esse comprimento que ficou sendo aí o tamanho para a direita e para a esquerda em torno do A. Tá? Então a ideia de limite agora aqui, ó, eu acho que fica um pouquinho melhor de entender. O que vai acontecer quando o x, ó, olha lá, ó, o ponto está andando, está andando, está andando. Então o que significa a definição limite? É agora aqui, ó, todo elemento x, tá aqui de verde aqui embaixo, que estiver nesse intervalo entre a bolinha azul e a última bolinha preta aqui, ou seja, de A menos delta e A mais delta, todo elemento x aqui dentro vai ter imagem aonde? Entre L menos epsilon e L mais epsilon. Então as imagens caem todas aqui em torno de L, tá? E a ideia não é só as imagens cair aqui dentro, não. As imagens vão se aproximando, ou seja, quando eu faço meu x tender a A, se aproximar de A, o que vai acontecer nessa função? Esse ponto sobre o gráfico da função vai se aproximando desse ponto azul aqui, tá? Que tem coordenada y igual a L. Então nota que os valores y, que são as imagens dos x ali, conforme eu aproximo o x do A, o que vai acontecer com a minha imagem? Y vai se aproximar de L.
E isso uma aproximação por valores menores, que a gente fala uma aproximação à esquerda. Se eu fizer o contrário, ó, agora eu vou fazer o x tendendo pela direita, por valores maiores, né? Então eu vou fazer o ponto vindo descendo aqui, ó, e se aproximando desse pontinho aqui, né? Então quando eu faço, o que eu estou mostrando para vocês? Eu estou fazendo o x se aproximar de A igual a 2, só que por valores maiores. Então seria o que? 2,1, 2,001. E cada vez que eu aproximo o x do A igual a 2 ali, esse meu ponto vai vir descendo aqui, né? No sentido de encontrar esse ponto azul aqui sobre o gráfico. E o y também está se aproximando de L. Ele vai convergir também por L, né? Então vocês veem que essa minha função realmente, quando o x tende a 2, o limite dela é L, tá bom? Quando o x tende a A, o limite dessa função é L. Por quê? As imagens vão se aproximando de L. Então era isso que eu queria discutir nessa videoaula. Era mais uma dinâmica para tentar explicar essas ideias que não são tão naturais, tá? Envolve um pouquinho de conceito aí, né? Que às vezes os alunos não estão acostumados, as alunas, mas eu acho que com essa animaçãozinha dá para tentar aí melhorar o entendimento, tá joia? Então termina a videoaula aqui e até a próxima videoaula aí sobre cálculos, tá? Até mais, abraços a todos aí.